Cadê vocês? Vamos lá mais uma vez. Hoje vamos usar a projeção estereográfica para analisar dados estruturais em forma estatística. Nesta ocasião, vamos ver como trabalhar com a projeção estereográfica para elaborar diagramas de contorno. Os diagramas de contorno permitem trabalhar de forma estatística com um número significativo de dados. Isso vai permitir obter resultados reproduzíveis e mais confiáveis, por estarem baseados em uma grande quantidade de medições. Com os diagramas de contorno, vamos poder realizar a determinação estatística da orientação e geometria de diversas estruturas, como a foliação de uma determinada região ou a atitude dos flancos de uma dobra. Quando as estruturas analisadas são planos estruturais, como foliações ou fraturas, o diagrama é elaborado a partir da projeção dos polos das estruturas, e os contornos representam frequências de medições. A partir do máximo das frequências, pode ser determinada de forma estatística a atitude da estrutura analisada. Na elaboração dos diagramas de contorno, além de utilizar a rede estereográfica de Schmidt, utilizamos a rede de Kalsvik. Essa rede é utilizada para contar as frequências de dados estruturais e assim realizar análise estatística desses dados. A rede apresenta um traçado com áreas triangulares a partir das quais podem ser definidos polígonos hexagonais, como esse que estamos vendo aqui. Cada hexágono é definido a partir de 6 triângulos que se encontram no vértice central e corresponde a 1% da área total do círculo da rede. Vamos ver agora a metodologia passo a passo para elaborar os diagramas de contorno. Precisaremos 2 papéis de traço e utilizaremos a rede estereográfica de Schmidt e a rede de Kalsvik, que precisam ter exatamente o mesmo tamanho. Inicialmente, colocamos o papel de traço número 1 sobre a rede de Schmidt e projetamos todos os polos dos planos da população que a gente está analisando. Nesse caso, vou fazer um exemplo com 24 dados estruturais. Então, tenho já os 24 polos projetados com os procedimentos já conhecidos por nós. Observamos o papel de traço, já sem a rede estereográfica por trás. E agora utilizamos a rede de Kalsvik. Então, esse papel de traço é sobreposto na rede de Kalsvik para começar a realizar a contagem de pontos. Nesse momento, já vamos sobrepor o segundo papel de traço. Então, tenho a rede de Kalsvik, o papel de traço número 1 com os polos projetados e um segundo papel de traço, onde vamos inserir as frequências. As frequências que nós contaremos se referem à quantidade de pontos que vai estar contido em cada polígono hexagonal, sempre considerando a área onde temos representação de dados. Então, o valor da quantidade de pontos registrada para cada polígono é anotada no vértice do polígono. Temos aqui um exemplo inicial onde para esse polígono destacado em verde apenas tem um ponto dentro, então esse valor é indicado no centro do polígono. Se analisamos um segundo polígono adjacente ao primeiro, vemos que a quantidade de pontos é 2, então esse 2 é colocado novamente no centro do polígono. E assim avançamos. Passando para esse novo polígono e contando os pontos, vemos que tem 8, então o valor é indicado novamente. Vamos ver o que acontece no caso dos polígonos adjacentes à borda do diagrama. Nesse caso, vamos considerar a continuidade do polígono no extremo oposto do diagrama. Então, a conta para esse polígono são os 2 pontos que nós vemos desse lado, mais os 2 pontos que vemos desse lado. O número 4 é colocado no vértice aos 2 lados do polígono. Uma vez completado esse procedimento, teremos que para cada centro de polígono contendo pontos, haverá um valor de frequência. É importante, como vemos aqui,
marcar os pontos com frequência zero em volta dos outros valores. Essas marcações serão úteis na hora de traçar os contornos. Uma vez que registramos todas as frequências, ficamos apenas com papel de traço 2 e procedemos a traçar as curvas de isovalores, contornando as frequências. Então, aqui temos traçado a curva para a frequência de 10. Agora traçamos a curva para a frequência 8 e avançaremos até traçar todas as curvas. Vemos aqui já as curvas sem os valores. Em determinadas ocasiões, para simplificar o diagrama e deixá-lo ainda mais claro, podemos eliminar algumas das curvas. Nesse caso, vou eliminar a curva de 2 e a curva de 6. Para obter destaque visual, também podem ser atribuídas cores às áreas delimitadas pelas curvas. Vamos ver agora os passos finais. Supondo que eu estou trabalhando com uma população de dados que representa uma determinada estrutura, por exemplo, uma foliação. Eu começo determinando o ponto central da área de frequência máxima, que é esse pontinho laranja aqui, e utilizo esse ponto para determinar estatisticamente a atitude mais provável da estrutura que eu estou analisando. Então, para isso, volto a colocar a rede de Schmidt, levo o ponto para a equatorial e a partir desse ponto, esse ponto é considerado como polo para traçar o plano que representa a estrutura, aqui traçado em laranja também. Restituindo o estereograma a orientação normal, temos determinada estatisticamente a atitude mais provável para o plano analisado. 128 o strike com um mergulho de 70 graus para sudeste. É importante sempre indicar a quantidade de dados utilizados, ou seja, o número de pontos, n, que no nosso diagrama está indicado aqui, assim como os intervalos percentuais que correspondem a cada uma das curvas. Cada uma das curvas que fazem parte do diagrama de contornos tem seu valor percentual representado aqui. Para calcular os valores percentuais, considera-se o total de pontos que integram a população e se calcula o valor em porcento em função da frequência de cada uma das curvas. Sabemos que hoje em dia existem muitos softwares que permitem elaborar esses diagramas de contorno. No entanto, eu recomendo muito que tentem fazer os próprios diagramas de forma manual, artesanalmente, porque isso permitirá que entendam melhor o significado dos diagramas a partir do conhecimento de como eles são elaborados. Espero revê-los a qualquer momento num novo encontro para falar sobre geologia estrutural. Obrigado, pessoal!